Olá para você que nos assiste. Iniciamos mais um programa Vida Consciência. Esse que é um projeto que iniciou no ano passado e que nós da TV Univates, em parceria com a assessoria de comunicação aqui da casa, produzimos um material para levar para você. Aliás, levar para você material científico, levar o que é a ciência, o que está sendo pesquisado, desenvolvido na nossa Universidade Univates. Hoje, inclusive, a temática desse programa, a gente já vai colocar para você aí na tela, para poder também reconhecer um pouco do que a gente vai estar conversando, é justamente o projeto de restauração das áreas degradadas nas margens de rios e arroios da região. E para falar um pouco mais sobre essa temática, dentro deste novo formato, na segunda temporada do Vida Consciência, vou convidar a professora Elisete Freitas, que já está conosco aqui, nesse processo virtualizado, inclusive, explico, ela já está aparecendo aqui na tela para todo mundo, mas, professora Elisete no seu espaço, eu aqui no nosso espaço, e daqui a pouco a gente tem uma outra convidada que eu vou também chamar para o nosso programa. Mas, professora Elisete, seja bem-vinda a mais um Vida Consciência, que bacana que tu aceitou o nosso convite. No ano passado, inclusive, na primeira temporada, tu estavas conosco e hoje a gente volta agora a bater esse papo sobre essa temática. Seja bem-vinda ao Vida Consciência. Muito obrigada. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco das informações, do conhecimento que a gente vem desenvolvendo e daquilo que a gente quer fazer na nossa região, daquilo que a gente tem se proposto a fazer. Né? Pois é, inclusive, prof, deixa eu te perguntar, projeto de restauração das áreas degradadas das margens de rios e arroios da nossa região, é algo que impacta diretamente a nossa comunidade. Como é que é esse projeto de pesquisa? Ok, então, nós temos um projeto denominado Restauração de Áreas Degradadas. O que significa isso? E de matas, de margens de rios e arroios da nossa região. Então, a gente sabe, é de conhecimento de todos, que as margens, as matas ciliares da nossa região, dos rios e arroios da nossa região, estão extremamente degradados. Temos extensas áreas sem cobertura vegetal, e toda vez que a gente tem chuvas mais torrenciais, com enchentes, parte dessas margens acaba sendo levada embora. Então, esse projeto, ele vem como uma consequência de outros estudos que nós já realizamos, que foi de conhecer a diversidade existente de espécies de plantas existentes, tanto em áreas degradadas como em áreas preservadas. E a ideia agora é que a gente coloque em prática metodologias que visam a restauração dessas áreas nos locais em que estão degradados. Então, primeiro a gente precisa entender que restauração é um procedimento que se enquadra dentro de recuperação ambiental. Então, existem diferentes tipos de recuperação ambiental. Nós vamos trabalhar restauração. Por que restauração? Porque na restauração ecológica, nós buscamos alcançar da melhor maneira possível, ou chegar mais próximo possível, da condição ambiental anterior à sua degradação. Então, nós estamos localizando áreas degradadas, nas margens de rios aqui da região, e nessas áreas nós vamos estabelecer metodologias, diferentes metodologias, associação de metodologias, para ver o que melhor se enquadra para que a gente atinja o melhor resultado possível na reconstituição da cobertura vegetal dessas áreas. Perfeito. Também... Quando tu falas da questão da restauração, acho que daqui a pouco a gente pode continuar esse bate-papo até para entender esse conceito, né, do restaurar, do voltar, né, então a possibilidade de ter o mais próximo possível do que era aquele espaço, aquele ambiente. Mas já que tu falou das metodologias, vamos adicionar a Carla aqui, pode ser? Aliás, a Carla já está conosco no programa, e a Carla Orlandi, que é formada no curso de Biologia aqui da Univates, é mestranda, então, do nosso PPG-SAS, que é o Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis, tem por objetivo aí a questão de formar profissionais qualificados, capazes a trabalhar com essas temáticas, e que hoje ela está envolvida nesse projeto da professora Elisete, que é o projeto de restauração das áreas degradadas. Seja bem-vinda, Carla, ao nosso programa. Obrigada pelo convite. É muito legal poder falar um pouco desse projeto que eu faço parte. Então, nesse projeto, a gente vai buscar desenvolver várias metodologias
diferentes, também associando elas para tentar encontrar a que melhor se enquadra, qual que seria o melhor resultado de restauração, então, das matas ciliares. Sobre as metodologias, existem algumas mais antigas e outras que são mais novas, entre aspas, mas que estão começando a ser usadas mais agora, difundida, então, essa nova visão, né? Tem o plantio de mudas, que esse é o primeiro, assim, que foi o mais usado atualmente também, que é o plantio de mudas em área total, ou em outras, ou até de outras formas. E dentro desse plantio, então, existe formas diferentes de fazer esse plantio, arranjos diferentes. Geralmente é feito em linhas, tudo muito bonitinho, tudo muito organizado, artificial. A gente sabe que as florestas não são artificiais. Não é 1 metro de diferença de distância de cada planta, cada uma no seu lugarzinho. Então, um desses métodos é a nucleação, que são usadas várias mudas, mas muito próximas em forma de núcleo. Geralmente com uma distância muito pequena, e também é usado vários hábitos de plantas e grupos sensacionais. Por exemplo, espécies pioneiras com espécies não pioneiras. Um outro método que está aparecendo agora, assim, bastante, é o de transposição de solo, que então é pegar no solo de uma região vegetada, numa floresta, que não esteja degradada, né? Então esse solo é levado para essa área degradada, e ali ele é colocado com o intuito de as sementes, como o solo, todas as sementes, os frutos caem nesse solo na floresta. Então esse solo ele está rico em sementes de várias espécies, além de micro-organismos. Ele pode, dessa forma, conseguir voltar a regenerar a área degradada. Outra forma que é muito interessante são os poleiros, que são estruturas onde colocadas, então, nessas áreas, para buscar atrair os pássaros, para eles pousarem, então, nesses lugares. E eles pousando ali, então, eles vão defecar. E defecar o quê? Sementes, né, que são de frutos que eles comem. E através, então, das sementes, sendo um solo. É muito importante que o solo esteja, então, adequado a receber essas sementes, né? Se ele está muito degradado, ou se está invadido por espécies invasoras, tipo a braquiária, que ela é muito agressiva, as sementes não vão germinar. Mas sendo um solo que esteja adequado a receber as sementes, há a possibilidade de germinação e crescimento, claro, posterior. É muito legal ouvir a tua explicação, Carla, desse processo metodológico, porque, professora Elisete, quando a gente está falando justamente sobre pesquisa, né, sobre todo esse envolvimento que a gente tem nesse processo de longo tempo, né, de várias pessoas também buscando trabalhar com a questão, no caso vocês, da restauração das áreas degradadas, a gente fica pensando na metodologia, mas na prática, o que muda isso? E a gente ouvindo a Carla, dá para ter a percepção, e ela começou falando da questão que parece mais artificial num primeiro momento, determinadas plantações, porque realmente tu olha esteticamente, de longe, parece muito bonita aquela plantação, né? Tudo certinho, simétrico, né? Uhum. Mas o que a Carla aqui comenta é justamente outras formas dessa restauração, de uma maneira mais efetiva, imagino, né? O que acontece? Por longo tempo, o que sempre se propagou é que nós deveríamos restaurar a cobertura vegetal das margens fazendo plantio de espécies arbóreas, sem se ter um conhecimento de quais espécies poderiam ser usadas, em que situação elas poderiam ser usadas, e sempre se pensou, precisa plantar árvore. A nossa ideia é que seja diferente, e é isso que a gente tem visto que tem se propagado mundialmente. É o que a Carla disse, nós temos que fazer a associação de espécies. Eu não posso só botar espécies arbóreas, nós temos que colocar espécies herbáceas, como gramíneas, nós temos que colocar espécies arbustivas, como é o caso da caliandra, que é um arbusto muito frequente nas nossas matas, muito eficiente para segurar o solo, e árvores, espécies arbóreas de diferentes estágios sucessionais, como a Carla explicou, totalmente associadas.
Então, é isso que esse projeto busca. Nós não queremos e nós não vamos levar para essas áreas apenas espécies arbóreas, mas nós vamos levar uma diversidade de espécies de diferentes hábitos, de diferentes estágios, além de dispersão de sementes, criação de condições para que as aves pousem nesses locais, nucleação, que é algo bastante utilizado. Então, é uma modernização dessas metodologias que existem, no sentido de nós trazermos esse conhecimento para a nossa região e para que isso seja aplicável. Muito bacana. Eu estava te ouvindo e tentando entender essas percepções de diferentes metodologias, diversificar, né, para conseguir, através dessa pesquisa, achar resultados mais impactantes, mais positivos para a nossa comunidade. E a questão, tu falou da nucleação, né, depois tu comentou a questão dos pássaros, a Carla comentava, né, que o pássaro daí conseguia atraí-lo. E eu fiquei me perguntando, né, como é que tu consegue atrair aquele pássaro para determinada região? Como é que funcionaria, por exemplo, uma metodologia como essa? Na verdade, o que acontece? São poleiros artificiais, né? Então, o pássaro ele está indo de um fragmento para outro, e a gente sabe que muitas vezes esses fragmentos eles estão distantes, então ele vai ter um local onde ele pode pousar. Uhum. Tipo assim, é o descanso dele no processo de deslocamento de uma área para outra. Então, ao fazer isso, ele vai estar dispersando sementes, mesmo aquelas que ele já ingeriu ou frutos que ele está no processo de ingestão, né, e que ele acaba dispersando ali. Esse é um processo muito interessante, né, e que nós vamos estar estudando se realmente funciona, né, não é só botar lá os poleiros e deu, não, nós vamos estar com estruturas embaixo desses poleiros para ver que tipo de pássaro, que tipo de semente está chegando, né, e se realmente está sendo eficiente. Agora, a gente não pode deixar de destacar uma coisa muito importante que a Carla falou, que é a questão da presença de espécies exóticas invasoras. Nós estamos fazendo estudo já nessas áreas que estão degradadas, né, Carla? E o que a gente percebe? Ela comentou da braquiária. É uma das espécies invasoras que toma conta dos locais. E que as sementes não vão conseguir germinar. Então, nós teremos que associar a aplicação dessas metodologias à remoção dessas espécies invasoras. Porque a semente sequer vai conseguir chegar nesses locais. E outra coisa importante que nossos estudos já mostraram, os estudos que a gente vem desenvolvendo desde 2012 em áreas de matas ciliares, é que muitas vezes o que predomina nessas áreas, e mesmo a gente fez o estudo de chuva de sementes, e nós constatamos, e também banco de sementes, e nós constatamos que chega nessas áreas degradadas uma quantidade enorme, gigantesca, de sementes de espécies exóticas invasoras, através do vento, através de diferentes formas, né? Então, isso nós também temos que pensar. As nossas metodologias, elas terão que associar essas metodologias que a Carla citou com o controle das espécies exóticas invasoras. Né? Eu fiquei pensando como que essas sementes invasoras elas chegam até esses ambientes, né? Que talvez seja um dos grandes desafios desse processo todo de vocês enquanto pesquisa, porque as variações podem ser inúmeras, imagino, né? Elas vão chegar pelo vento, pelas estratégias de dispersão naturais que as plantas têm, que as invasoras têm, que todas as espécies têm, né? E também, muitas vezes, pelo próprio homem, né? A gente tem situações em que as pessoas acabam dispersando sem ter o conhecimento de que aquela planta é prejudicial e que vai acabar levando essas plantas sem saber e na tentativa de favorecer, e, na verdade, é prejudicial, né? Também... eu só gostaria de destacar que nós vamos trabalhar em 12 áreas apenas, né? E o desenvolvimento, o conhecimento desenvolvido na aplicação dessas metodologias, na execução do projeto, será disseminado para a comunidade regional. Isso é importante, né? Justamente a gente fala do quanto a pesquisa ela acaba sendo algo que é
estudado durante muito tempo, tu comentavas, né, desde 2012 em algumas áreas, tu estava falando, né, Em 2012 a gente iniciou com o conhecimento, com o estudo das áreas. E o quanto esse estudo todo, ele retorna para a comunidade, isso é muito importante. Para a gente encerrar, eu queria só questionar a Carla de quando é que começa o envolvimento dela com essa pesquisa específica, ou daqui a pouco a paixão por estar pesquisando e continuando as suas atividades acadêmicas, né? Porque ela comentou que se formou aqui no curso de biologia, então, obviamente, já conhecia e já era uma detentora de conhecimento dessa área, mas agora está se aprofundando e buscando a questão da pesquisa científica envolvida nesse projeto, então, da professora Elisete. Quando é que começou essa paixão aí pela biologia, Carla, e como é que tu te vê hoje dentro desse projeto? Bom, eu comecei a biologia, então, foi em 2012, e em 2014 eu comecei a ser bolsista de iniciação científica. Eu fui bolsista por 4 anos com a Prof. Elisete, até eu me formar. E durante esse período eu acompanhei também o projeto, o processo de formação do PPG SAS. E eu falava, então, que se fosse fazer um mestrado seria no SAS, não seria em outro. Porque eu gosto muito dessa área prática, né? Não tenho vocação, assim, não sei ensinar, não tenho vocação para ser professora. Mas eu gosto da parte prática, de campo, desse trabalho, né? Então surgiu essa oportunidade da bolsa, que eu também sabia que poderia ocorrer, e eu fiquei esperando, sempre ali, sabendo se ia acontecer ou não, né? Até que esse ano, então, ela teve a seleção, e eu consegui, então entrei. Agora me vejo buscando, né, conhecimento, muito mais conhecimento, tanto para mim, mas divulgando esse conhecimento para outras pessoas, e vendo que isso é possível, e também seguir como a minha meta de vida, assim. Também financeira, né? Eu quero continuar atuando nessa área e sempre ajudar na região que eu possa fazer. Muito legal, porque acho que fiz a pergunta já direcionada para a Carla para te encerrar esse programa, professora Elisete, porque tu comentavas antes de a gente gravar, né? Vamos citar, então, que a pesquisa faz parte do nosso PPG SAS, né? E o quanto agora a Carla comentando, e ela falando também dessas diferentes possibilidades, né? O quanto ela também era envolvida dentro da área dela. E, bom, eu quero fazer algo mais prático. Bom, também tem espaço dentro da universidade. A gente tem várias possibilidades, várias formas de ingressar num curso de pós-graduação, e a Carla optou, então, pelo PPG SAS, e que bacana que tu segue uma linha. E isso também, né, Prof. Elisete, como os alunos que se envolvem desde a graduação com realmente a pesquisa, com projetos, eles acabam dominando talvez essas áreas um pouco mais de pesquisa à frente, porque já tem esse envolvimento e a gente sabe que eles acabam se desenvolvendo bastante nessa área, né? Com certeza, a Carla é um exemplo, né, porque trabalhou comigo durante praticamente toda a graduação, né, foram 4 anos, então ela tem um conhecimento enorme sobre identificação de plantas, sobre metodologias de levantamento, e a oportunidade dela de hoje fazer o mestrado significa colocar em prática um conhecimento, tornar isso aplicável, e mais do que isso, ela vai desenvolver um conhecimento, né? A gente tem mais o Augusto, que também é aluno do programa, vão desenvolver um conhecimento que é essencial hoje, não só para a nossa região, para o mundo todo. Até é importante destacar que a ONU decretou a década de 2021 a 2030 como a década da restauração ecológica, porque se sabe que os ecossistemas hoje estão muito degradados. E nós temos que atuar na restauração deles. Isso é urgente. Então, nós temos um projeto que vem de encontro com aquilo que a ONU hoje defende, que a ONU quer, e nós vamos fazer algo importante para a nossa região. E eu vejo isso muito importante para os nossos alunos, que hoje podem participar, tanto alunos do curso de Ciências Biológicas, que são bolsistas desse projeto, junto com a Carla e com o Augusto, quanto para os dois que vão sair do curso muito bem preparados para aplicar esse conhecimento que é tão importante nos dias atuais. Perfeito, professora Elisete.
Muito obrigado pela participação no Vida Consciência. Passa muito rápido, né? É verdade. Passa muito rápido. Carla, obrigado pela participação também, valeu. E a gente se encontra em próximos episódios, podem ter certeza, tá? Um grande abraço para vocês e obrigado pela participação. Nós é que agradecemos. Obrigada.